Imagine ser jovem e receber a missão de proteger uma igreja ameaçada não por inimigos de fora, mas por falsos ensinos vindos de dentro. Essa era a realidade de Timóteo. Enquanto o cristianismo crescia pelo Império Romano, uma ameaça silenciosa colocava a verdade do Evangelho em risco. Foi para enfrentar esse perigo que Paulo escreveu uma de suas cartas mais importantes. Mas qual era essa ameaça? E por que a sua mensagem continua tão atual? É isso que vamos descobrir. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 Epístolas Paulinas. Hoje veremos a primeira carta a Timóteo. Uma poderosa mensagem sobre verdade, liderança e fidelidade. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. No capítulo 1, do verso 1 ao 20, temos saudação e a primeira incumbência de Timóteo. Estamos provavelmente entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, uma das cidades mais importantes do mundo romano. Éfeso era famosa pelo comércio, pela influência cultural e pelo gigantesco templo da deusa Ártemis. Mas o maior problema não vinha de fora da igreja, vinha de dentro. Alguns mestres estavam espalhando especulações, genealogias intermináveis e interpretações equivocadas da lei. Por isso, Paulo escreve: permanece em Éfeso para divertires certas pessoas a não ensinarem doutrina diferente. Logo no início, Paulo mostra o verdadeiro objetivo do ensino cristão. O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Em seguida, Paulo relembra sua própria história. Aquele que perseguiu a igreja recebeu misericórdia de Cristo. Sua transformação se tornou prova viva da graça de Deus. E então, Paulo entrega a Timóteo uma missão: combater o bom combate da fé e preservar a verdade do Evangelho. Mas, como uma igreja deve funcionar quando está cercada por tanta confusão? Paulo responde, começando pelo que sustenta toda a comunidade cristã: a oração. No capítulo 2, do verso 1 ao 15, encontramos instruções sobre assuntos comunitários. Paulo orienta que sejam feitas orações por todos, inclusive pelas autoridades. Por quê? A resposta vem imediatamente: para que vivamos vida tranquila e mansa. Em um império que frequentemente perseguia cristãos, essa introdução era surpreendente. Paulo também reafirma uma verdade central: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nenhum sacerdote, nenhum governante, nenhum anjo, somente Cristo. Depois, Paulo estabelece princípios de reverência, ordem e testemunho público para homens e mulheres dentro da comunidade cristã. Seu objetivo não era criar divisão, mas preservar a boa ordem da igreja. Mas quem deveria liderar uma igreja chamada para proteger a verdade? Paulo agora apresenta os padrões exigidos daqueles que conduzem o povo de Deus. Os capítulos 3 ao capítulo 4, verso 5, destacam qualificação para líderes e o propósito da carta. Paulo descreve as qualificações dos bispos e diáconos. Curiosamente, ele enfatiza mais o caráter do que a capacidade. O líder deve ser irrepreensível, equilibrado, hospitaleiro e exemplo para os demais. Porque a igreja não é uma organização comum. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo apresenta um dos grandes resumos cristológicos do Novo Testamento. Cristo
foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Mas, logo após exaltar Cristo, Paulo faz um alerta. Nos últimos tempos, alguns abandonariam a fé, seguindo ensinos enganosos e doutrinas de demônios. Entre esses falsos ensinos estavam proibição de casamento e restrições alimentares que Deus não havia ordenado. Diante desse cenário de apostasia crescente, o que Timóteo deveria fazer? Paulo responde, chamando o seu discípulo para uma renovação completa de sua missão. Acompanhe comigo. Já no capítulo 4, do verso 6 ao 16, encontramos a renovação da incumbência de Timóteo. Paulo incentiva Timóteo a alimentar a igreja com a sã doutrina. Ao mesmo tempo, ele exorta a rejeitar especulações inúteis. Então, surge uma das declarações mais conhecidas da carta: ninguém despreze a tua mocidade. Mas Paulo não manda Timóteo exigir respeito. Ele manda conquistá-lo pelo exemplo. Exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. A autoridade espiritual nasce do caráter moldado por Deus. Mas liderar a igreja não envolve apenas pregar. Havia desafios práticos e relacionamentos complexos que precisavam ser tratados com sabedoria. Os capítulos 5 ao 6, verso 2, trazem questões sobre viúvas, anciãos e servos. Paulo ensina Timóteo a tratar os mais velhos como pais e os mais jovens como irmãos. A igreja deveria cuidar das viúvas verdadeiramente necessitadas. Os presbíteros fiéis deveriam receber honra. Acusações contra líderes não poderiam ser aceitas sem testemunhas. Tudo deveria ser conduzido com justiça e imparcialidade. Paulo também orienta servos cristãos a honrarem os seus senhores para que o nome de Deus não fosse blasfemado. O foco continua sendo o testemunho do Evangelho diante do mundo. Mas depois de tratar da vida da igreja, Paulo retorna ao problema que deu origem à carta: os falsos mestres. E agora, sua denúncia se torna ainda mais direta. No capítulo 6, do verso 3 ao 10, encontramos a denúncia final dos falsos mestres. Os falsos mestres não estavam apenas errando na doutrina. Muitos transformavam a religião em instrumento de lucro. Por isso, Paulo declara: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, ele relembra uma verdade inevitável: nada trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar. E faz uma advertência poderosa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é quando ele ocupa o lugar que pertence a Deus. Ainda no capítulo 6, agora do verso 11 ao 21, encontramos a incumbência final de Timóteo. Nos momentos finais da carta, Paulo fala diretamente ao coração de Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Em vez de ganância, busque justiça. Em vez da confusão, busque a verdade. Em vez do medo, combata o bom combate da fé. Paulo encerra ordenando que Timóteo guarde o depósito que lhe foi confiado: o Evangelho, a mensagem de Cristo, a verdade que não pode ser negociada. A primeira carta a Timóteo não foi escrita apenas para um jovem pastor em Éfeso. Ela foi escrita para toda a geração que precisa viver a verdade em tempos de confusão. Enquanto falsos mestres distorciam o Evangelho, Paulo lembrou que a igreja é a coluna e o fundamento
da verdade. Enquanto alguns buscavam prestígio, discussões inúteis e ganhos pessoais, Timóteo foi chamado a guardar aquilo que realmente importa: a fé genuína, a sã doutrina e uma vida que honra a Deus. Essa mesma mensagem continua atual, porque as vozes mudam, os enganos se multiplicam, as heresias se levantam, as culturas se transformam, mas a verdade de Deus permanece para sempre, e é nela que a igreja deve permanecer. E o desafio de 1 Timóteo continua ecoando através dos séculos. Proteja a verdade, viva com piedade, ensine o evangelho com fidelidade, pois quando a igreja permanece firme na palavra, ela continua sendo, em qualquer geração, a coluna e o fundamento da verdade. E então, você sabia? Agora eu te convido a ler toda a primeira carta a Timóteo e observar esses detalhes. No próximo vídeo veremos a segunda carta a Timóteo. Você também pode assistir aos outros vídeos que estão aqui no canal. Eu vou deixar como sugestão alguns cards na tela e os links na descrição. E se este vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.